O Livro Amargo, capítulo 24. Remanescente fiel. O Sr. Jordan olhou para os jovens à sua frente. Estava claro em suas expressões que tinham perguntas. Quem contou essa história para o senhor? Perguntou Sam. Eu estava lá, respondeu o Sr. Jordan. Vi tudo com meus próprios olhos. O senhor é uma das pessoas que aparece na história? O velho homem recostou na cadeira e sorriu. Seus olhos perguntavam: não querem arriscar um palpite? Enquanto os demais avaliavam as possibilidades, Mateus, com a surrada Bíblia nas mãos, havia aberto a capa e lido os nomes ali escritos. Então ele fez uma pergunta. Qual era o nome de solteira da mãe de Jerry? A senhora Marta. Os demais estranharam, pois a questão parecia não ter nada de relevante. Quer arriscar? Perguntou o homem piscando um olho. Era Jordan, disse o mais novo sem titubear. Ela se chamava Martha Jordan? Vane, Sam e Jill ficaram atônitos quando, com um sorriso sincero, Jerry Jordan McNolan balançou afirmativamente a cabeça. A senhora O'Brien é a Hope? Perguntou Jill. Sim, respondeu Jerry. Hope Norton McNolan, mas recebeu o nome de seu marido quando se casou. O senhor nunca mais se casou? Foi a vez de Sam perguntar. Não, embora não veja qualquer mal em pessoas reconstruírem a vida depois de perder a pessoa amada. Eu não tive o que reconstruir. Estava inteiro sendo pai e lavrador. Mas por que o senhor mudou de nome? Perguntou Vane. Por 20 anos morei no Condado Novo. Depois resolvi me mudar para cá, onde vivia a família da minha mãe. Aqui eu era conhecido pelo nome materno, Jordan, e assim ficou até hoje. E os Milleritas, o que aconteceu com eles? Questionou Sam. O movimento acabou. Bem, na verdade, ficou dividido entre o fanatismo e pessoas que se embrenharam no devotado estudo da Bíblia. Alguns passaram a marcar novas datas para o retorno de Jesus e continuam marcando. Essas são pessoas que acreditam que a profecia de Daniel se refere realmente ao retorno de Jesus. Outros afirmaram que Jesus voltou em 1844, mas em espírito, e que tudo na Terra continuou normalmente. Mas outro grupo de pessoas passou a estudar a palavra de Deus e a descobrir maravilhas. Descobriram que a grande decepção estava prevista em Apocalipse 10:10. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Ele me pareceu doce como mel em minha boca, mas, ao comê-lo, senti que o meu estômago ficou amargo. O Sr. Jordan prosseguiu. Estudaram Hebreus 9:23-26 e entenderam o real significado do termo "o santuário será reconsagrado", usado em Daniel 8:14. Depois de compreenderem Hebreus, chegaram à conclusão lógica de que o santuário a que a profecia se refere não era a terra. Jesus não voltaria em 1844. A verdade é que existe um santuário lá no céu. Há um santuário celeste, sendo que o terreno construído pelo povo de Israel, segundo o modelo dado por Deus, Êxodo 25:9, 40 e versos 26-30, era apenas uma figura do verdadeiro que está no céu. O simbólico dia da purificação do santuário de Israel era o dia do juízo para aquele povo, o chamado Yom Kippur. Portanto, o dia da purificação do santuário celestial iniciou também o dia do juízo da humanidade. Jesus passou do lugar santo para o Santíssimo no santuário celeste, e por isso a advertência profética de Apocalipse 4:11. Estamos vivendo no tempo do fim, quando Jesus se coloca como sumo sacerdote no lugar santo dos santos. Essa passagem ocorreu em 22 de outubro de 1844, conforme a profecia de Daniel. Era isso que estava previsto e não o retorno de Jesus. A decepção de 1844, a mensagem angélica alertando para o juízo e a existência de um remanescente fiel no tempo do fim, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, são profecias previstas na Bíblia. Esse grupo que nasceu das profecias bíblicas recebeu o nome de Adventistas do Sétimo Dia, nome este que referendava duas de suas doutrinas fundamentais: a fé no advento, sem marcar datas, e a obediência a todos os mandamentos de Deus, incluindo a guarda do sábado bíblico. O espírito de profecia se manifestou na igreja através de uma jovem chamada Ellen Gold Harmon, que casou com outro pioneiro adventista chamado Tiago White, que foi o grande responsável pelo início da obra de publicações da igreja. A então jovem, depois de se casar, passou a assinar Ellen White.
Há muitos livros de seus escritos inspirados. A decepção que enfrentamos em 1844 só pode ser comparada à decepção dos apóstolos quando viram Jesus crucificado. Eles esperavam um rei, e nós esperávamos a vinda desse rei. Mas a palavra de Deus sempre revela algo bem maior. Do desapontamento da cruz surgiu o cristianismo. Do desapontamento de 1844 surgiu o adventismo. Na fazenda dos Norton, continuamos a estudar a Bíblia constantemente. Recebíamos novos impressos dos adventistas e eu me tornei um deles, concluiu Jordan. De fato, os garotos se lembraram de uma pequena igreja na cidade, onde o Sr. Jordan congregava com outras 15 pessoas aproximadamente. Foi realmente o Palmer quem talhou o nome nesta mesa? Perguntou Mateus, apontando a antiga escrita na madeira. Sim, foi meu irmão Palmer. Aliás, tanto ele como Ralph estão muito bem. Mudaram-se para o norte do estado de Nova York e têm uma grande família. Às vezes os visito. Ele fez uma pausa e disse: tenho mais coisas para mostrar. Jill, em meu quarto sobre o criado há uma rosa de metal. Busque-a para nós. Sam, suba em uma cadeira e traga o florete que está sobre a lareira com cuidado. Momentos depois, os dois jovens saíam da casa. Esta é a rosa que fiz para Alice, disse Jerry, passando para as mãos de seus ouvintes. E este é o florete com o qual lutei com Zachary Brett. E não precisam fazer essas caras de reverência. São simples objetos que guardo como recordação de um tempo que já passou. Os jovens olharam a rosa e a espada. Também olharam a contracapa da Bíblia. Era fascinante ver aqueles detalhes depois de ouvir a história. Era como se pudessem apalpar os fatos contados. Jill deixou a rosa sobre a mesa. Levantou-se e foi em direção ao velho homem na cadeira. O abraçou bem forte, e uma lágrima molhou os cabelos brancos de McNullan. Obrigada pela história, Jerry, disse ela. Eu também acredito que Jesus vai voltar. Sam se levantou e se juntou ao abraço, seguido de Mateus e Vane. Fizeram um bolinho de gente abraçada. A emoção tomou conta, e aqueles jovens sentiram um forte desejo de conhecer mais o autor da promessa, o Messias, Jesus Cristo. Soltaram o velho Jerry e ele mais uma vez enxugou as lágrimas. Levantou-se e atravessou a casa com seus visitantes. Na porta, despediu-se de cada um deles com um forte abraço. Os 4 passaram a estudar a Bíblia e foram batizados na Igreja Adventista do Sétimo Dia daquela cidade, representando grande bênção para a comunidade. Quando os jovens estavam atravessando o portão de saída, Mateus parou, virou-se e perguntou em voz alta: É assim que termina a sua história, Sr. Jordan? Minha história, respondeu Jerry com boa potência na voz, só terminará quando eu me prostrar aos pés de Jesus no céu. Aliás, creio que será aí que minha história realmente começará. Os meninos e meninas sorriram, acenaram a despedida e voltaram para suas casas. Gostariam de visitar outras vezes o velho homem, mas isso não foi possível. Naquela noite, Jerry Jordan McNullan sentou-se em sua cama e segurou a rosa prateada. Seu rosto, marcado por incontáveis rugas, se refletia em cada pétala da flor metálica, que vagarosamente escorregou por entre seus dedos. Ela caiu no chão de madeira e ali descansou, como seu artesão, que, sentindo uma pontada no peito, deitou-se na cama e disse baixinho: Vivi pela esperança, hoje. E então dormiu para este mundo, para despertar apenas naquele grande dia, o dia da promessa, pois sua história só terá fim depois de ressuscitar e prostrar-se aos pés de Jesus.